E aí pessoal, amante do hobby, do drone, do FIMI X8 SE, eu resolvi gravar um vídeo agora para colocar as coisas mais importantes que eu acho que você tem que fazer antes de você partir para um long range, especialmente um desses ousados. Eu tenho visto muita gente voando com esse drone, buscando o limite da distância que ele consegue ir pelo rádio, o máximo que ele alcança pelo rádio, e eu tenho percebido que alguns problemas estão acontecendo e as pessoas estão enfrentando algumas situações, e eu queria deixar um alerta aqui em função da experiência que eu adquiri, que eu acumulei depois de 2 long range que eu fiz. Eu realmente pretendo fazer mais um long range, eu pretendo chegar aos 5 quilômetros. Eu não vou procurar esticar além dos 5 quilômetros com esse drone. Por quê? Porque o fabricante já estipulou. E veja bem, esse aqui ainda é o modelo anterior, tá? Esse modelo novo que saiu do FIMI do 2020, o fabricante já fala que ele vai até 8 quilômetros. Porque o que eu quero passar, que eu tenho percebido e eu tenho visto que o pessoal muitas vezes enfrenta o problema, é que o drone não é só a questão do alcance do rádio. Às vezes você trabalha com um booster, né? Tem gente fazendo até booster de latinha de cerveja, de refrigerante. Realmente, ele concentra o sinal, ele joga o sinal mais longe. Mas o que acontece? O drone não é só a questão do contato do rádio, ele tem também a questão da autonomia. E o mais importante, até do que o contato do rádio, é a autonomia. Por quê? Se você perde o contato do rádio, ele entra no modo Return to Home. Mas se ele não tem bateria suficiente para voltar, então você está com problema. E é isso que eu queria chamar a atenção. Às vezes a pessoa pensa, eu vou até a distância que o drone alcançar. Tudo bem, você vai, mas de repente você não volta. E se volta, você volta com a bateria muito baixa e acaba gerando um problema. Você pode até prejudicar a bateria. Eu até perguntei para um droneiro também, colega nosso aí, que publica vídeo também, que ele teve essa experiência, voltou com a bateria praticamente 2%, eu já vi gente voltando com ela no 0 também. E pela experiência que eu tenho com outras baterias não smart, né, como essa, que também é como o Phantom, né, é uma smart battery, ela tem uma placa interna que gerencia o consumo, o equilíbrio das células, enfim. O que eu tenho de experiência com baterias que não são smart? Se uma das células dela abaixar abaixo de 2.5, 2.4 volts de tensão, a célula é danificada permanentemente, você não consegue recuperar, ela cola por dentro, ela chega num ponto que ela estraga, literalmente estraga a bateria. E essa foi a pergunta que eu fiz para esse colega, e ele disse que não, que a bateria dele já aceitou outra carga, mesmo voltando no 0. Então, o que dá para entender? Que a FIMI realmente, quando fabricou essa bateria, na programação da Smart, eles colocaram que mesmo que ela atinja ali no mostrador 0%, ela ainda está acima dessa carga mínima que preserva a qualidade da bateria. É isso que eu estou entendendo. Tá, mas o problema não é só estragar a bateria. O problema é o drone pousar em algum lugar que você depois não ache, tá certo? É você realmente o drone não chegar de volta, perder o drone no meio do caminho. Dependendo do local que você faz o voo, pode ser que no caminho tenha um local lá que o drone se perca. Se tiver uma área arborizada, enfim. Então essas dicas que eu queria dar. Eu queria dar pelo menos 5 dicas que eu acho que é importantíssimo você observar antes de você partir para um long range. Lógico que se você observar isso
pelo menos as 3 primeiras dicas para a maioria dos voos, você não deve ter muito problema, mesmo em voo divisado. Agora, as 2 últimas dicas que eu vou dar, elas são fundamentais para long range, tá? Então, qual que é a primeira dica? É você ter certeza que os instrumentos do teu drone estão funcionando perfeitamente. Quando eu falo dos instrumentos, eu falo da IMU, Inertial Measurement Unit. Esse drone, ele tem aqui no menu já uma maneira de você estar observando o comportamento do IMU. O que tem ali no IMU? Tem acelerômetro, giroscópio e a bússola. Então, olha só que bacana. Você tem ali 2 giroscópios, 2 acelerômetros e uma bússola. Isso chama redundância. Então já é uma geração de drone que te traz 2 sensores de cada tipo ali, os fundamentais, né? Que são 6 eixos, giroscópio e acelerômetro. O que você vai fazer aí? Você vai mais observar mesmo, dar uma olhada se eles estão todos funcionando, todos eles estão alterando. Aí também para o gimbal você pode fazer essa observação. Essa é a primeira dica que eu dou, dá uma olhada geral, se precisar, dá uma checada que nem eu fiz ali no IMU, que ele faz a calibragem e dá uma zerada nele para você. A segunda dica, o que seria? Dá uma olhada no firmware, se existe alguma atualização de firmware. Por que isso? Porque você pode ter uma surpresa quando você chegar no campo, que você vai ligar o drone, vai levantar o voo e ele começa a te falar que tem firmware para atualizar. Faz isso em casa, tá? Essas dicas, essas 2 primeiras, são para fazer em casa, tá? Porque aí você tem o teu Wi-Fi direitinho, se atualiza e pronto. E isso influencia no IMU. Terceira dica, o que eu falaria para vocês com relação à terceira dica? Dá uma calibrada no gimbal, dá uma olhada se ele está nivelado, entra ali no Advanced se for necessário, olha lá, você consegue alterar os 3 eixos ali, ó. Você dá uma olhada, compara ele com o grid atrás, ó, ele está dizendo Please select horizontal, vertical, tá? Quando você faz aquela alteração, no final da alteração que você salva, ele faz uma recalibragem no gimbal já atualizado com as alterações que você fez, tá? É muito importante, isso aí você pode fazer em casa também, para não ficar lá na hora do voo também com uma série de coisas, né? Um checklist para você fazer em casa. Qual seria então a 4ª dica que eu daria para ainda você fazer em casa? Dá uma geral na configuração. Por exemplo, aí, você vai fazer um long range, que é o caso, então ó, é return to home. Dá uma olhada na bateria também, deixa esse low battery warning em 30%, não aumenta isso não, porque isso aí pode te dar problema. E com relação a esses outros 2 itens, eu sugiro deixar os 2 esticados, depois nós vamos falar mais pra frente lá, na última dica, como é que isso aí interfere no voo, principalmente no long range, tá? É bom ele entrar no modo Return to Home quando ele tiver bateria suficiente para voltar. Isso eu quero estar falando mais lá para o final. E essa questão dele pousar, quando tiver bateria suficiente, é uma coisa que você precisa avaliar. Ó, aqui, fundamental, velocidade, aumenta para o máximo. Eu também vou explicar por quê. O Return to Home, normalmente, ele volta a 8 metros por segundo. Tá? Isso é um problema, porque às vezes ele já está no limite e ele voa devagar. Se você aumentar aí, você pode entrar no modo manual e voltar com ele mais rápido. Distância, 5 quilômetros eu deixo. Altitude, 120 metros de altura. A altura do Return to Home, no meu caso aqui tem prédios que devem ter 30, mais de 30 metros de altura, talvez 40 metros seria uma coisa boa para fazer, tá certo? Então é isso, para você fazer em casa. Com relação
ao voo, dá uma checadinha lá na interferência magnética, se houver. Então a primeira coisa que você faz quando você chegar no campo lá, isso não é nem dica, porque isso aí é obrigatório. Vai checar como é que está a tua bússola, se ela está com interferência ou não. Se ela tiver com interferência, mesmo depois que você levantou o voo, posa, tá? E aí parte para a calibragem. Toda vez que você for levantar voo, dá uma checada aí na tua bússola, vê se ela está com interferência magnética ou não. Faz essa calibragem, faz a calibragem completa. Clica no calibrar, faz a dancinha ali, dá aquelas 360 com ele na horizontal, 360 com o nariz para cima. Se der ok, ok. Se não, faz de novo, calibra de novo, tá bom? É isso aí. Espera até ele travar o satélite para travar o home, senão acabou o teu return to home. Tá? Checa o número de satélites. Pô. Tá lá o satélite suficiente, aí sim você espera ele travar. Quando ele der o ready to go direitinho, aí você voa. Não vai sair voando VPN não. Tá? Espera travar a bússola. Então é uma outra coisa que também eu acho que faz parte aí desse tripézinho do voo, né? Que seria a calibragem do gimbal de trás para frente, a checagem da bússola, tá? E essa outra questão também do GPS que você tem que observar. Agora, por último, essa última dica, eu quero chamar a atenção para vocês durante o voo mesmo. E aí é uma coisa que eu estou para falar há algum tempo, que é com relação à questão da inteligência artificial do drone. Nós precisamos entender bem essa barrinha da inteligência artificial, porque é ela que vai acabar determinando o momento do drone voltar para casa. Vamos dar uma olhada então, bem de perto nessa barra aí, para a gente poder entender qual é a função dela, qual é o funcionamento dela. Ela é composta por 4 elementos diferentes. A barra em si, ela tem uma parte que é vermelha, ali na extrema esquerda, que fala basicamente com relação à bateria, tá? A carga da bateria. Depois ela vira branca, né? Ela se estende branca em direção à direita, ó. E a gente percebe que ela devagarzinho ela vai diminuindo de tamanho. A gente já falou daquele setor do meio, onde está escrito ali in flight, que está escrito GPS, que tem uma barrinha amarelinha laranja ali. Ali, na verdade, é a potência que está sendo aplicada ao motor. Ó, eu estou andando com ele a 15 metros por segundo, então eu estou com um consumo alto de energia da bateria. E o que acontece? A gente precisa observar, esses são os 2 elementos gráficos tipo da barra. E tem mais 2 elementos que são aquelas bolinhas laranja que está aparecendo ali mais para o lado esquerdo, mas ela também se desloca sobre essa barra e ela pode chegar até o lado esquerdo da barra, dependendo. E essa mesma bolinha, ela tem horas que ela mostra um H e tem horas que ela mostra uma setinha para baixo, que são aqueles 2 alertas que a gente configurou lá atrás, que é o Return to Home, o momento do Return to Home e o momento do Land, do pouso. Quando ela atinge uma determinada condição, ela dispara automaticamente, aí por isso que a gente chama de inteligência artificial. Então, ela acaba disparando na controladora de voo o recurso ou Return to Home, quando é o H, e olha lá, quando ela é a setinha e ela atinge uma determinada condição pela inteligência artificial que analisa, que é uma equação que está permanentemente funcionando na controladora de voo, ela pousa também. Se ela atinge aquela... Qual é a condição? Graficamente, qual é a condição? É quando aquela bolinha vermelha, esteja ela com H ou esteja ela com a seta, ela chega no extremo da barra.
no caso ali da barra branca. É o momento que ela dispara a ação, ou o return to home, ou o land, ou o pouso automático. O deslocamento da barra a gente já entendeu, que ele está diretamente ligado à saúde do drone. Quando há uma conjunção da bolinha com o extremo, do extremo direito da barra, ele dispara o return to home justamente por isso, que ele fala, olha, você está no limite, você está numa distância tal, com uma carga de bateria tal, que se você não partir para casa agora, você não chega, tá? O que acontece? Nesse vídeo aqui, eu não cheguei nessa situação extrema da bolinha chegar no canto da barrinha, mas olha lá o que já aconteceu com ela. A bolinha ela já está navegando dentro da barra vermelha. Ela já está dizendo para mim que ela já está, e ela está H, porque ela está mandando voltar para casa. Ela não disparou o return to home automático, tá? Porque ela não está na extrema direita da barra, mas ela já está disparando esse aviso, low battery, please land as soon as possible, porque eu já estou na reserva. Então, são duas funções em paralelo que acontecem. É uma checagem da bateria com relação aos 30% e uma checagem, aí sim é que entra a equação mais complexa, que é qual? Que é a carga da bateria e a distância do drone da posição de lançamento do home. É essa a equação. E a mesma coisa acontece para o land. Se você está até 50 metros de casa, aí o aviso é pousa as soon as possible. E se novamente ele encostar no extremo direito da barra, ele vai pousar também. Ele vai entrar no pouso automático. Obviamente você pode cancelar esse comando, mas é extremamente desaconselhável você cancelar esse comando. Por isso que você tem que ficar esperto e não se colocar nessa situação de que você pode ficar torcendo para o drone chegar em casa. É isso que eu queria mostrar nesse vídeo, principalmente essa quinta dica que para mim é fundamental. Se você gostou, dá o teu polegar para cima. Se você está chegando agora, não está inscrito ainda, se inscreva, tá bom? Então é isso aí, espero que você tenha gostado, faz o teu comentário e eu espero você no próximo vídeo.